Estamos aqui novamente nesse espaço que me é tão querido, neste podcast Somos Água, onde o grande intuito é reunir pessoas que trabalhem com as mais diversas nuances desse universo da água. E hoje eu estou com um convidado muito legal, muito querido, que é o Lafayette, sobrinho, e que vem trazer uma temática que me encanta bastante, assim, que está muito presente no meu cotidiano. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu te pergunto, Lafayette, como está o estado das tuas águas nesse momento? Olha, eu estou bem, tranquilo, né? E em paz, especialmente no dia de hoje, que é o dia do meu aniversário. Uau! Então, é um momento de reflexão sobre mais um ano de jornada e de meditação sobre os objetivos que ainda quero alcançar. Então, um dia especial para falar das águas e da história que tenho junto com elas. Interessante, você é o segundo convidado onde na gravação aniversário ou quase aniversário. Que legal, que especial. E aí, enfim, gostaria de saber um pouquinho mais de você, da sua história, né? Principalmente relativa a essa temática das águas e dos direitos da natureza, que é o assunto de hoje. Conte aí Exato. a sua história. Olha, a minha relação com as águas começa desde o nascimento, né? Eu nasci numa fazenda, né, no interior do Mato Grosso, e desde pequeno tive uma convivência com a natureza, especialmente com o riacho que passava próximo da casa onde eu morava, né? Então, eu tinha uma relação muito íntima, né, com esse riacho, um lugar onde eu brincava desde pequeno, né, desde bebê, e com quem tive uma relação até os 17 anos de idade, quando saí para fazer faculdade, né? Então, até os 17 anos, eu tive uma relação com o meio ambiente, com a natureza, o que fez com que eu não olhasse para a natureza como uma coisa, né? Era um ser com o qual eu me relacionava e que respondia a essa relação. E quando fui fazer faculdade de Direito, por causa dessa história de convivência com a natureza, eu me interessei muito pelo direito ambiental, né? Era a matéria que mais me, me dava satisfação em estudar. E quando terminei a faculdade de Direito, logo me interessei em fazer uma especialização em Direito Ambiental e, em seguida, um mestrado em Direito Ambiental. E nesse mestrado, o meu orientador me convidou a estudar o direito indígena, dos povos indígenas. Ele queria que eu pesquisasse a possibilidade do crédito de carbono nas terras indígenas para melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas com o dinheiro que o crédito de carbono pode proporcionar. Foi nesse momento, atendendo a esse pedido desse orientador, que eu tive contato, comecei a ter contato com a cultura indígena. E estudando a cultura indígena, lendo sobre ela, indo até algumas aldeias indígenas, convivendo com indígenas, eu pude perceber que o que faz com que o povo indígena, o povo ancestral, cuide da natureza é justamente o fato dele não enxergar a natureza como uma coisa, mas como uma entidade, como um ancestral com quem ele se relaciona, né?
Isso foi uma surpresa para mim, né? Porque me remeteu à minha infância, né? Ao relacionamento que sempre tive com a natureza, onde cresci. E aí, nesse mestrado, eu estudando como o direito pode respeitar e proteger essa visão, essa cultura, essa cosmovisão, é que eu descobri os direitos da natureza na Constituição do Equador e na Constituição da Bolívia, que são as primeiras constituições do mundo, salvo engano, as únicas até o momento, a preverem os direitos da natureza, o direito da natureza a existir, se regenerar e poder garantir a continuidade dos seus processos ecológicos, independente da utilidade que ela possa ter para os interesses humanos, né? Então, a natureza ela tem direito à existência como qualquer ser e, portanto, não pode ser ameaçada ou colocada em risco, ah, apenas porque isso pode proporcionar conforto ou utilidades para a espécie humana. É uma visão ancestral, né? E que exige de nós, povos que foram estão ainda muito apegados à cosmovisão europeia, que faz essa separação entre sujeito e objeto, considerando o sujeito apenas o ser humano e como objeto tudo aquilo que não é humano. Isso exige uma mudança de paradigma, né? Mas essa mudança de paradigma é a causa, esse paradigma da natureza como um sujeito, é o que proporcionou o cuidado dos povos ancestrais com a natureza e é o que pode proporcionar uma mudança de atitude dos povos que não têm essa cultura ancestral, mas que querem e precisam desenvolver uma relação de cuidado com a natureza. Então, te ouvindo, e também pensando um pouquinho na conversa que a gente teve outro dia, esse caminho, né, de reconhecimento legal, né, de rios, de montanhas, né, de vários grandes seres e entidades da natureza como sujeitos de direitos, não é um caminho tão simples, né? E também não é algo que está dentro, né, da Constituição brasileira, enfim. Como que é esse caminho e qual que é vamos lá, um embasamento legal para que isso possa acontecer? Exato. Quando a gente pensa em proteção à natureza, a primeira coisa que nos vem à mente, para quem é da área jurídica, é o direito ambiental, né? Então, se eu quero proteger a natureza, eu vou recorrer ao direito ambiental. Mas o direito ambiental tem um limite, né? Se houver interesse público em alguma obra que seja prejudicial à natureza, esse interesse público prevalece sobre o interesse da natureza. Então, a degradação da natureza, ela é autorizada pelo direito ambiental se for necessário atender o interesse público. Por exemplo, represar um rio para fazer uma usina hidrelétrica. A energia elétrica que irá atender às necessidades de milhares de pessoas justifica essa construção, essa degradação ambiental no rio, na vegetação que vai ser inundada, em toda a área que será inundada,
por causa do interesse público. Então, o direito ambiental, ele não garante uma proteção real à natureza, porque ele admite que o interesse humano coletivo, o interesse público da sociedade humana, sempre deve prevalecer sobre a natureza, o que não corresponde à realidade, porque nós dependemos da natureza para existir, e não o contrário. Nós dependemos da água, né, que a água esteja limpa, que não esteja contaminada, que o solo, o ar, o clima, tudo isso são condições de existência do ser humano. Portanto, a natureza vem em primeiro lugar, né? Essa e por isso uma mudança de paradigma é necessária. A ideia de que o ser humano é superior e que a natureza existe para servi-lo não corresponde a todas as descobertas que a ciência fez até agora, né? Pelo contrário, nós fazemos parte da natureza e só podemos existir se vivermos em harmonia com os processos ecológicos. Mas, como o direito ambiental ele não se fundamenta nesse paradigma, mas sim nessa ideia de superioridade do ser humano sobre a natureza, nós precisamos nos recorrer ao direito à cultura, porque o direito à cultura, à diversidade cultural, o direito de pensar diferente, de ter crenças diferentes, e de que essas crenças sejam respeitadas, de que as práticas que se baseiam nessas crenças sejam respeitadas, é um direito constitucional previsto em várias constituições do mundo, inclusive do Brasil, e é um direito internacional previsto na Convenção, tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também na Convenção da Proteção à Diversidade Cultural da ONU. Esse direito de pensar e de viver de maneira diferente, ele fundamenta o respeito à natureza ou fundamenta os direitos à natureza. Porque se eu admitir que todas as culturas, inclusive aquelas que respeitam a natureza como entidade, devem tratar a natureza como um objeto, que é apenas um paradigma da cultura europeia, eu não estou respeitando o direito à cultura, não estou respeitando a diversidade cultural. Então, não é fácil conciliar paradigmas diferentes, não é fácil conciliar culturas diferentes, mas a dificuldade que existe na relação com o diferente não justifica a eliminação do diferente ou a destruição do diferente. Assim como num relacionamento, eu não posso, se quiser manter um relacionamento contínuo com alguém, eu preciso respeitar as diferenças que existem entre nós, o modo de vida, eu preciso respeitar a educação e a cultura que a pessoa tem e encontrar um jeito de conviver em harmonia, mesmo com as diferenças. No âmbito cultural, se aplica a mesma maneira de raciocinar, né? Essa mesma forma de enxergar. Existe, portanto, no nosso direito constitucional, e no direito internacional, fundamento suficiente para reconhecer a natureza como um sujeito de direitos, porque negar esse reconhecimento significa negar as culturas que enxergam a natureza como sujeito. E isso não é permitido pelo direito no atual estado em que nos encontramos. Portanto, apesar de não haver
uma previsão expressa na nossa Constituição e em outras constituições da existência dos direitos da natureza, existe a previsão expressa do direito à cultura, do direito à diversidade cultural, e isso é suficiente para que os rios e a natureza sejam reconhecidos como sujeitos de direitos inseparáveis das culturas que se desenvolveram a partir do relacionamento com a natureza e com os rios, que é o caso das culturas ribeirinhas, das culturas indígenas. Então, não posso usar o direito ambiental para justificar o desrespeito à cosmovisão dessas culturas. É necessário que a nossa cultura, a cultura ocidental europeia, conviva em harmonia, respeite essas cosmovisões que se baseiam em um relacionamento diferente com a natureza e que não a vê como um objeto, e sim como um sujeito. E Lafayette, quais que foram, na verdade são duas perguntas agora, assim, quais que foram as vitórias a níveis de América Latina em relação a essa temática e olhando assim, né, para esses diversos seres da natureza, quais, não sei se outros seres além de rios foram declarados como sujeito de direitos, essa é uma pergunta também. Mas no momento que existe esse reconhecimento como um sujeito de direito, o que que muda, né? O que que Uhum. modifica em relação à proteção ambiental, à relação com o entorno, né? Qual que é o ponto de virada nesse caso? Então, recentemente, há cerca de 7 ou 8 anos atrás, o reconhecimento mais significativo da natureza como sujeito de direito aconteceu na Colômbia, né? Quando a Corte Constitucional da Colômbia reconheceu o Rio Atrato como um sujeito de direito. O Rio Atrato vinha sofrendo muito com a contaminação das suas águas por mercúrio em razão de minerações ilegais. E as margens do Rio Atrato vivem vários povos indígenas. E esses povos estavam sofrendo com a contaminação dessas águas e o que violava também essa cultura que eles têm de reconhecer esse rio como uma entidade, um parente, um sujeito, portanto. A Corte Constitucional, partindo da ideia de que o rio ele é um sujeito biocultural, não apenas um sujeito biológico, mas é um sujeito também cultural, porque ele, ele desenvolve nesses povos que mantêm contatos com ele, povos ribeirinhos, povos indígenas, desenvolve a cultura desses povos. Essas culturas ribeirinhas indígenas, elas surgem a partir do relacionamento desses povos com o rio. Portanto, há uma simbiose entre esses povos e o rio, fazendo com que um rio seja um sujeito biológico e um sujeito cultural, inseparável desses povos. Essa ideia de que o rio é um sujeito biocultural faz com que que haja necessidade de se reconhecer esse sujeito como um sujeito de direito, porque negar negar a existência do rio como um sujeito biocultural de direito implica em negar o direito à cultura desses povos. A Corte Constitucional, então, da Colômbia,
sem haver a previsão de direitos da natureza na Constituição colombiana, amparada no direito à cultura e no direito tanto no direito nacional que existe na Colômbia, do respeito às culturas diferentes, à diversidade cultural, como na Convenção da ONU sobre a diversidade cultural, que também foi assinada pela Colômbia. A Corte Constitucional reconheceu o Rio Atrato como sujeito de direitos. O que isso significou na prática? A Corte estabeleceu que o rio, sendo um sujeito biocultural de direitos, tem que ser administrado por um conselho de guardiães, não mais pelo Estado apenas. E esse conselho de guardiães tem que ter representantes do Estado e representantes dos povos, né, que convivem com o rio como sujeito de direito, sejam eles ribeirinhos, povos indígenas. E esse conselho deve ser assessorado pelas academias, né? Pelas universidades, pelos centros de pesquisa que estudam essa relação entre o rio e a cultura, essa relação biocultural. O que isso significa na prática? Que agora, com o Conselho de Guardiães, o Estado não passa a ter a última palavra. Ele não tem o poder de decisão sobre como o rio deve ser tratado, sobre o que deve ser autorizado no rio. Ele passa a ter um voto igual ao voto das comunidades que vivem, né, em relação com esse rio. E com a assessoria das academias, com a assessoria das universidades, dos pesquisadores, você garante que as decisões sejam tomadas com base em conhecimento e não em interesses. É claro, criar um conselho de guardiães por si só não resolve o problema, porque esse conselho precisa agir, né? E isso envolve embates políticos, envolve argumentações, envolve debates, tanto fundamentados no conhecimento científico, fundamentados no conhecimento ancestral, mas o fato de o Estado não ter a última palavra quando se trata de um conselho de guardiães, o fato do Estado estar em pé de igualdade com as comunidades que se relacionam com o rio e dele ser obrigado a ouvir o conhecimento acadêmico a respeito, isso diminui muito o risco de que o rio seja vítima de interesses políticos e econômicos que acabam sequestrando o Estado e submetendo o Estado a objetivos que não são os objetivos públicos, os objetivos culturais que justificam a existência do próprio direito. Outros seres também já foram reconhecidos como sujeitos de direito, inclusive também na Colômbia. Foi o caso da floresta amazônica, né? Houve uma ação judicial, esta não na Suprema Corte da Colômbia, mas num Tribunal de Justiça da Colômbia, que reconheceu a floresta amazônica como um sujeito biocultural de direito, uma ação que foi ajuizada por crianças e jovens que argumentavam, que fundamentavam a sua ação no direito dessas crianças e jovens como futura geração, o direito deles continuarem convivendo com a natureza, né? Porque esse direito, ainda que as atuais gerações não considerem esse direito importante,
as atuais gerações devem respeitar o futuro, o direito das futuras gerações de terem um contato com a floresta, de terem um contato com os rios, é, de uma maneira saudável, de uma maneira harmoniosa, para que esse contato desenvolva nessas futuras gerações esse espírito de irmandade com a natureza. Então, nós estamos tendo na América Latina, também no Equador, houve o reconhecimento de um afluente do rio Amazonas, o rio Vilcabamba, foi também reconhecido como um sujeito de direito. E isso, na prática, o que acontece? O reconhecimento do rio ou da natureza como sujeito de direito diminui o poder do Estado sobre o rio e a natureza e aumenta o poder de decisão das comunidades ancestrais e da comunidade acadêmica, que passa a ter voz, a ter uma voz ativa na produção, na tomada de decisão sobre como a natureza deve ser tratada. Não resolve o problema, o reconhecimento por si não resolve o problema da crise socioambiental que o mundo vive, não resolve o problema das mudanças climáticas, mas ele garante força para resistir a interesses econômicos e políticos que podem agravar ainda mais esta crise e garante a essas comunidades, a essas culturas diferentes, o direito de resistirem e continuarem existindo, apesar de terem uma cosmovisão diferente daquela que prevalece na cultura ocidental. E no Brasil, como é que a gente está, Lafayette? Tem quantos rios que estão reconhecidos? Como que está esse movimento? Assim, como que está andando essa temática aqui? Então, no Brasil, nós em 2018 ajuizamos a primeira ação da história do Brasil de reconhecimento de um rio como sujeito de direito, foi a ação do Rio Doce, em que defendemos, com base no direito à cultura e no tratado, na Convenção da ONU sobre a Diversidade Cultural, defendemos o direito do Rio Doce ser reconhecido como um sujeito biocultural de direito, tal como foi o Rio Atrato, na Colômbia, pelo fato de existirem culturas indígenas e ribeirinhas às margens do Rio Doce, que enxergam o rio como um sujeito. É o caso do povo Krenak, que enxerga o Rio Doce como o Atu, o seu avô espiritual, e, outras culturas que mantêm um relacionamento com o Rio Doce e que foram prejudicadas, né? Que foram lesadas tanto fisicamente com a contaminação do rio, mas psicológica e espiritualmente, porque viram, sofreram e sofrem com a contaminação daquele que para eles é um parente, né? Não é apenas um monte de água, uma quantidade de água, mas assim uma entidade que foi adoecida pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, né? Infelizmente, a justiça brasileira não reconheceu, ela entendeu que o direito à cultura, a diversidade cultural que existe no Brasil não é suficiente para reconhecer o Rio como sujeito de direitos, mas essa ação proporcionou o início do debate no meio acadêmico brasileiro, e muitos projetos de pesquisa acadêmica, de especialização, mestrado e doutorado foram realizados com base
nessa discussão sobre a existência dos direitos da natureza. Isso nós consideramos uma vitória, porque é assim que se começa a mudar um paradigma. Quando se começa a questionar o paradigma vigente e a mostrar que existem alternativas melhores para esse paradigma, nós começamos o trabalho da mudança. Mas outras iniciativas também existem no Brasil de reconhecimentos de direitos da natureza em leis orgânicas de municípios, né? Nós tivemos vários municípios que reconheceram a natureza como sujeito de direitos, e um dos reconhecimentos mais significativos foi em Florianópolis, que reconheceu a natureza como sujeito de direitos, e esse reconhecimento justificou uma ação civil pública na Justiça Federal de Florianópolis para proteger a Lagoa da Conceição, que tem sofrido com a contaminação por parte de esgoto e de outros poluentes. E o Ministério Público, com organizações não governamentais, exigiram do município de Florianópolis uma mudança de atitude em relação à Lagoa da Conceição, que tem direito à sua existência e à regeneração por ser um sujeito de direitos. Então, o Brasil ainda resiste muito ao reconhecimento da natureza como sujeito de direitos, por causa dos impactos econômicos e políticos que isso implica, já que esse direito da natureza de existir e de se regenerar pode impedir a autorização de várias atividades nocivas à natureza, como minerações, atividades que, apesar de gerarem benefício para a coletividade, são uma ameaça para a própria existência da natureza ou para a existência de culturas que se fundamentam no relacionamento da natureza como um sujeito. Então, ainda precisamos avançar muito no Brasil. Mas os avanços, eles acontecem a pequenos passos, e eu entendo que existem no Brasil muitas culturas, sejam elas indígenas, caboclas, ribeirinhas, que podem e devem se utilizar do direito da natureza para defenderem o seu direito de existirem como cultura e com isso, garantirem o respeito às suas cosmovisões e o respeito ao direito de ser diferente. E Lafayette, qual que é vamos lá, o passo a passo para o reconhecimento, assim, né? Sei lá, tem uma comunidade tradicional e que, enfim, né, tem essa relação com aquele rio, com aquele corpo d'água, ou o que seja, e como que essa comunidade pode estar iniciando esse processo de reconhecimento? Quais são as possibilidades? A primeira coisa é documentar a existência dessa relação diferente com a natureza, né? Normalmente, esse modo de ser, que vê a natureza como um sujeito, ele é um modo de ser que ele é transmitido oralmente, né? Então, se trata de uma transmissão que se dá dos ancestrais para as futuras gerações. Então, é preciso deixar muito claro a existência desse modo de ser. Então, documentar esse modo de ser, comprovar que existe uma relação entre essa cultura, esses povos, essas comunidades, com a natureza, que não é uma relação sujeito-objeto, é uma relação sujeito-sujeito.
e, a partir de então, é, levantar como atitudes de outras culturas ou atitudes governamentais não estão prejudicando esta relação, né? Essa relação está sendo prejudicada por interesses políticos ou econômicos que querem prevalecer sobre esse direito à cultura dessas comunidades, né? E aí sim, a partir do momento que você se organiza, a comunidade se organiza, a partir do momento que ela levanta o seu modo de ser e as ameaças, os riscos ao seu modo de ser, ela deve, juridicamente, pedir esse reconhecimento, para o judiciário, diante da existência de ameaças, né? Porque a Constituição, ameaças à cultura, porque a Constituição garante a qualquer pessoa ou comunidade o direito de buscar no judiciário uma proteção contra ameaça ou lesão a um direito individual ou coletivo. É claro que ajuizar a ação de reconhecimento não é suficiente. É preciso ter uma estratégia de mobilização, mobilização da comunidade e mobilização da comunidade que enxerga a natureza e que quer garantir enxerga a natureza como um sujeito e que quer garantir o respeito à sua cultura, garantir a mobilização das comunidades da comunidade predominante na nossa sociedade, que é a comunidade que segue esse modelo cultural europeu, mobilizar esta comunidade para os impactos que essa visão da natureza como objeto causa nessa cultura e causa na própria cultura europeia, porque a visão da natureza como objeto justifica a degradação que a natureza vem sofrendo e que tem levado a sociedade ocidental europeia à crise climática, à crise socioambiental. Então, a mobilização, a ação por si só, não é garantia de reconhecimento. É preciso uma mobilização, uma estratégia de mobilização, de divulgação, de sensibilização da comunidade, que não, a comunidade não indígena ou não ribeirinha, para que elas compreendam a importância dessa mudança de paradigma ou a importância do respeito a um modo de vida que, por milhares de anos, tem assegurado uma proteção ambiental efetiva, né? Hoje, se as imagens de satélites por si só são suficientes para comprovar que as culturas ancestrais são a melhor forma de se proteger o meio ambiente. As áreas onde ainda existem florestas preservadas, maior quantidade de florestas preservadas, são as terras indígenas, né? Então, essas imagens comprovam que as culturas ancestrais, elas realmente mantêm uma relação de cuidado com a natureza, porque ninguém é capaz de destruir a própria mãe, torturar a própria mãe, né, de matar a própria mãe, né? Esse não é o comportamento da maioria, pelo menos, das pessoas, né? Mas você é capaz de destruir um objeto, é capaz de, sem nenhum tipo de culpa, você é capaz de causar dano a uma coisa sem qualquer tipo de culpa. Portanto, o cuidado só existe e o respeito só existe quando eu enxergo que
aquele que merece respeito, que merece cuidado, é uma pessoa, é um sujeito. Essa é a chave do desenvolvimento da verdadeira educação ambiental. Porque enquanto se ensinarmos para as crianças e para os jovens que a natureza é um objeto, nós nunca conseguiremos desenvolver neles um sentimento de cuidado para com a natureza, né? Porque só somos capazes de cuidar, respeitar e de amar um sujeito e não um objeto. Eu gosto muito dessa visão, porque é justamente o grande propósito do Instituto Somos Água, né, que é o anfitrião desse podcast, é transformar essa mentalidade mesmo, né, de água enquanto utilitário, recurso, para essa mentalidade da água como um ser vivo, como uma grande entidade sagrada, né? E enfim, eu pessoalmente eu dou uma vivência semanal e todo foco é de mostrar vamos lá, embasar, mas mais do que isso, fazer as pessoas perceberem no corpo como essa entidade atua, assim, né? Quais as características de seres vivos que a água tem, né? A água pulsa, a água, enfim, tem várias características intrínsecas, assim, né? Mas aí também, já pensando aí na finalização dessa nossa conversa, queria que você trouxesse, assim, também como síntese, né? Mas, assim, um recado para as pessoas que, dentro desse olhar, né? Dessa transformação de mentalidade, dessa visão, né? Tanto da água quanto de todos os seres, como sujeitos de direito, né? Como toda a natureza, como né, como um ser sagrado e com direitos intrínsecos, assim, né? Então, queria que você trouxesse aí um recado para quem se identifica com esse olhar, para que, né, como que as pessoas podem ser ação, né? Como que elas podem se movimentar para ampliar, não só ampliar esse olhar, né, esse sentimento, mas ampliar as ações em relação a essa temática. Bom, a primeira, para a pessoa agir em prol do outro, ele primeiro precisa agir em prol de si mesmo, né? Não no sentido de buscar a realização ou a satisfação dos seus desejos egoístas, mas de procurar eliminar os enganos ou os auto-enganos e as ilusões que foram alimentadas por anos de uma educação equivocada. Hoje, a ideia de que nós somos um indivíduo separado da natureza é uma enorme ilusão, porque não existe, primeiro, porque é uma ilusão do ponto de vista prático insustentável, né? Fique sem respirar durante 5 minutos, fique sem beber água, fique sem comer, né? Fique sem dormir. Então, o ser humano é totalmente dependente da natureza. E essa dependência, ela é muito mais profunda do que imaginamos. Ah, porque não se trata de dependência de coisas que a natureza pode dar, mas nós dependemos dessa relação com a natureza. Hoje, já existem vários médicos do mundo, de vários países, que têm receitado para crianças com déficit de atenção e com problemas de ansiedade e depressão, têm receitado contatos com a natureza, né? Ao invés de remédios, né, psiquiátricos, eles estão percebendo que o que as crianças estão precisando é de passar mais tempo em contato com plantas, rios, né, em contato com seres vivos, né? Essa é uma constatação científica
de que a relação com a natureza é fundamental para a saúde mental. Portanto, nós, como indivíduos, a ideia da civilização ocidental europeia de que nós somos um indivíduo separado da natureza, ela não tem correspondência na realidade. A ciência hoje já tem pesquisas muito profundas que demonstram que é absolutamente impossível separar o ser humano, né, da natureza, porque tanto no nível visível como no nível subatômico, né, não existe separação alguma entre os seres, entre os seres e coisas, porque tudo são feitos da mesma energia, tudo são feitas dos mesmos elementos, e, portanto, a vida é um arranjo, um processo, né? Nós somos um processo ecológico inserido dentro de processos ecológicos maiores que englobam todo o planeta, que, de acordo com a teoria de Gaia, também é um ser vivo, né? E que está inserido dentro de processos cósmicos que tornam possível a existência da vida neste planeta que habitamos. Então, é preciso acordar, é preciso não acreditar mais que nós existimos como indivíduos, mas que nós somos manifestações, continuidades desse processo ecológico chamado vida. A partir desse momento em que acordamos do sonho da individualidade, então se torna irresistível não fazer nada para proteger a vida, porque a vida é o que há de mais importante, é o direito fundamental. Sem esse direito, nenhum outro direito existe. Portanto, todos os direitos, todos os interesses políticos e econômicos têm que se subordinar ao direito à vida. E não é possível existir vida sem natureza, não é possível existir natureza sem respeito. Então, nós chegamos a esse núcleo, né? Com essa reflexão, nós chegamos a esse núcleo fundamental, né, de todos os direitos, o respeito. Nós precisamos desenvolver em nossa cultura o resgate ao respeito aos ancestrais, ao respeito a nós mesmos, ao respeito às nossas emoções e sentimentos, porque a partir do momento que respeitarmos essas emoções e sentimentos, poderemos respeitar os outros, as emoções e os sentimentos dos outros, poderemos respeitar essa relação que temos com a natureza ou esses sentimentos e respeitos que se desenvolvem em nós a partir dessa relação. Então, o caminho é simples, né? Ele envolve apenas essa tomada de consciência, né, de que nós, como indivíduos, não existimos. Nós existimos como parte da natureza, como continuidade esse processo misterioso chamado vida. E essa tomada de consciência desperta a todos para um envolvimento numa mudança de paradigma que torne a vida o centro fundamental das nossas decisões, né? Porque este não é apenas o objetivo maior dos direitos da natureza. Esse é a condição de existência de todos nós, seres humanos. Se não houver respeito à vida, não há como existir humanidade, nem como ser vivo e nem como um projeto de cultura que coloque como ponto central das suas decisões
o respeito ao ser humano, o respeito à condição humana, o respeito a esta relação que nos humaniza, né? Que é a relação sujeito-sujeito, tanto sujeito-sujeito entre nós, seres humanos, como uma relação sujeito-sujeito com a natureza. Você usou a palavra irresistível, né? Não tem como resistir a esse, né, esse movimento de cuidar da vida, né? Isso me lembra, né, uma frase desse nosso grande amigo em comum, que é o Ailton Krenak, que ele fala que se nós somos convidados para essa maravilhosa e misteriosa dança cósmica que é a vida, né, como não participar dela, né? Então, esse é também o convite que eu deixo aí, e algo que é isso que me toca muito, assim, né? Porque minha caminhada sempre foi nesse dentro disso. E, bom, quero te agradecer aí pela disponibilidade, Lafayette, de compartilhar aí, né, esse conhecimento com a gente, de trazer aí esse seu propósito, esse fazer no mundo também. E é isso, muito, muito grata aí pelo tempo e pela disponibilidade. Eu que agradeço esse honroso convite, né? Oportunidade de nós podermos falar de algo tão novo e tão antigo, né? O respeito à vida, né? Aquilo que nos trouxe até aqui e que pode nos levar bem mais distantes, né? Que pode garantir às futuras gerações o direito de poderem um dia também experimentarem um contato com a floresta, também se banharem nas águas cristalinas de um rio e perceberem o quanto isso pode ser refrescante para o corpo e para o espírito, né? Exatamente. É isso aí, então. Grande abraço, pessoal.